Tecnologia da informação, inovação, tendências e temas atuais. O lugar perfeito para profissionais e amantes de tecnologia. Está no ar mais um episódio de CIO Cast, uma dose de tecnologia da informação e inovação. Esse podcast tem um oferecimento de Wiser Tecnologia, um parceiro completo. CIO Cast. Olá pessoal, sou o Sanzio Almeida, tudo bem? Estamos em um novo episódio do podcast CIO Cast, um programa patrocinado pela Wiser Tecnologia. Nesta edição nós vamos falar sobre o tema, o papel da gestão de TI na continuidade de negócios. Conosco nós temos o Stênio Oliveira, como de praxe aqui na grande maioria dos nossos episódios. Como nosso convidado especial hoje, nós recebemos o Alan Lúcio. O Alan tem 15 anos no mercado de TI, formado em redes de computadores, com MBA em governança de TI e MBA em governança de segurança da informação. Atualmente, o Alan atua como gerente de operações de TI na Companhia Siderúrgica do PECEM, por passagem por negócios nacionais e multinacionais durante toda a sua carreira. O Alan teve atividades profissionais iniciadas na área de infraestrutura de TI, passando por gerenciamento de áreas de TI de algumas empresas e nos últimos 10 anos atuando na área de segurança cibernética. Alan, muito obrigado pela sua participação. E é isso, pessoal. Eu que agradeço de estar aqui hoje. Muito obrigado por ter me convidado, Sanzio. Muito obrigado pela sua parceria aqui também, Stênio. Muito bom te rever, cara. Você também, Sanzio. Stênio, mais um episódio, né? Seja bem-vindo. É isso aí. Obrigado, Sanzio. Saudações a todos aqui no CIO Cast, mais uma vez. E obrigado pela sua participação, Alan. Muito bom te rever também. Bom, que bom. Isso aí, pessoal. Vamos começar aqui o nosso bate-papo aí. Alan, conta um pouco para a gente aí da sua trajetória. Isso é uma pergunta que nós fazemos de praxe aqui para entender aí a trajetória de todos os gestores e todos os profissionais que vêm aqui gravar conosco e até para apresentar aí para os nossos caros ouvintes aí, né? Conta um pouco da sua trajetória, como é que foi sua carreira até aqui. Já conheço o Alan há muito tempo aí, mas tem muita gente que não conhece. Quem que é o Alan? Verdade. Conta aí um pouco para a gente. Cara, comecei, acho que como a boa parte da galera de infra, talvez alguns poucos de sistema tenham conversado também, mas era um menino do computador, né? Carinha do CPD, enfim, ajeitando máquina mesmo, né? Trocando peça, era aquele cara, aquele adolescente curioso de mexer em máquina. Mas essa curiosidade me levou a ir para a faculdade, a prestar redes, como você já falou, né? Dentro de redes, eu tive contato com várias disciplinas, até mesmo com disciplinas que iam além da parte técnica, como uma disciplina de governança, né? Então, me especializei na área de governança, cresci nisso, atuei em empresas de segmento nacional, multinacionais, em integrações de empresas nacionais após venda para multinacionais também, segmentos mais regionais em alguns casos. E isso foi elevando o nível de conhecimento, né, do Alan, passando por essa parte técnica e elevando para a parte de gestão, até chegar no Alan gerente hoje, né, dentro da CSP, como você falou, na Siderúrgica do PECEM, que a gente aplica aí vários conhecimentos de gestão que vão desde a operações de infraestrutura à governança de TI também, de processo de gestão de serviços, gestão de segurança da informação, própria gestão de continuidade de negócio, que a gente vai falar hoje aqui também. Então, o Alan é a soma aí do técnico no passado com a gestão que foi aprimorando com o tempo. Maravilha, Alan. Alan, como é que você classifica aí o papel da TI na continuidade de negócio? Você é bem objetivo aí com o tema aí do nosso episódio. Como é que você classifica aí o papel da TI na continuidade de negócio das empresas e das organizações? Cara, que massa. Vamos ser bem objetivo, até para a gente já ir direto no tema, não perder muito tempo. A TI, ela tem hoje, né, e vem com o tempo crescendo, tomando aquela dimensão de negócio maior do que o próprio negócio. É muito comum você encontrar um analista de negócio ou até o próprio gestor da área entendendo do processo da empresa, do processo produtivo, do processo operacional, do que a própria área lá dentro, que muitas vezes está fazendo a rotina. Então, é comum você ver o cara da TI saber o risco que aquela operação parar tem. O risco que tem a operação A e B dentro da própria empresa, ele saber direcionar. Eu preciso botar mais pessoas para resolver o incidente na A, porque na A eu paro a empresa e na B eu não paro. Operação B. Então,
A TI ela ganhou esse escopo de negócio gigantesco, de entender de negócio, e quando a gente fala de continuidade do negócio, a gente acaba atrelando dentro da área de tecnologia. O negócio está vivendo tecnologia. A inovação está trazendo cada vez mais empresas para dentro da área de tecnologia. Então, é importantíssimo que o gestor de TI, o gerente de TI, o CIO atual, ele entenda de continuidade de negócio, para ele entender como ele participa para que aquele negócio que ele está trabalhando permeie durante muitos anos. Então, além de pensar na redundância, além de pensar nos riscos operacionais, nos riscos de processo, o CIO, ou o diretor, o gerente de TI, ele tem que estar um pouquinho acima desse pensamento no que como eu posso fazer o negócio se diferenciar para ele se perpetuar durante muitos anos. Né? Continuidade, já fala a palavra, é continuar. Então, por isso é que eu falei, né? A diferença, a redundância é uma parte da continuidade. A redundância garante que eu não pare, ou que eu não perca uma informação, mas não garante que eu perpetue meu negócio durante muito tempo. Posso ter data centers redundantes, posso ter equipes redundantes, e mesmo assim o meu negócio acabar quebrando porque existia um risco voltado a aquilo que eu entrego, ao meu produto, que eu não mapeei e acabou fazendo com que eu não continuasse vivo no mercado no futuro, né? Quantas empresas a gente conhece aí que no passado que não, vamos dizer assim, não olharam para frente, não viram que os produtos delas estavam obsoletos, continuaram fazendo aqui, sempre queriam fazer, mesmo sendo empresas grandes, e acabaram quebrando porque não pensaram justamente na continuidade. Legal, Alan. Eu penso muito também na questão das áreas ou departamentos de controladoria e também auditorias, né, em situações de crise maior, elas vão estar andando de mãos dadas aí com a TI para que possa se fazer uma leitura ou um mapa do que pode estar acontecendo, dos sinais de risco, né, ou de ameaças que podem estar surgindo ou que já estão em evidência, né, menores ou maiores, e a TI passa a ser mais um aliado, né, um forte aliado, levando em consideração o que você acabou de comentar. A TI do passado figurava de uma forma e hoje ela figura de uma outra forma, com um significado maior dentro das empresas de modo geral. Né? Isso a gente pode, inclusive, dizer que até em pequenas empresas, onde a gente verifica que não há uma intensidade ou preocupação maior com as áreas de TI, mas que hoje é, sim, importante, muito mais importante, dado a era que nós estamos vivendo, que vislumbra-se mais na frente, cada vez mais ter a presença de uma área de tecnologia nas empresas. Né? Então, eu entendo que controladoria e auditoria, cada um fazendo o seu papel, né, estão andando lado a lado com a TI e com os outros departamentos, né, e entendo que isso é aonde a gente se localiza dentro da empresa, é muito importante. Perfeito, perfeito, Sten. É fantástico. E Alan, assim, eu vejo uma confusão muito grande, às vezes, da alta gestão, do corpo diretivo das empresas, em achar que continuidade de negócio é um papel, é um assunto exclusivamente de TI, não tem nada a ver, né? Continuidade de negócio é um negócio muito mais amplo do que tecnologia. Tudo bem que eu acho que todo mundo concorda que é uma grande parte voltada para a TI, mas não necessariamente é completamente associada à tecnologia. Até porque continuidade de negócio, como você muito bem falou, é continuar, né? Então, por exemplo, se faltar uma matéria-prima no mercado, seu mercado, dependendo do seu segmento, você vai parar. Dependendo do seu segmento, se até o transporte ficar inviável, você vai parar. Então, o que isso pode acarretar? Uma greve de ônibus, o que pode acarretar na continuidade do negócio de uma empresa? Então, a empresa ela precisa ter no plano dela um processo muito claro do que fazer quando um risco se tornar real, né? Isso falando de matéria-prima, de crises fora do controle, como, por exemplo, um desastre natural, como, por exemplo, uma greve de um ônibus em alguns segmentos, a falta de matéria-prima em outros segmentos. E, às vezes, eu vejo que isso se confunde muito, né? Às vezes, algumas empresas prestadoras de serviço para
para instituições bancárias ou para outras empresas multinacionais, às vezes vão sofrer auditoria, quando chega a planilha lá de continuidade de negócio, encaminha para a TI, o pessoal da TI fica lá, mas, gente, não é TI, é um negócio muito mais amplo, né? E eu vejo um pouco aí dessa confusão aí no entendimento, nessa falta dessa catequização aí do corpo diretivo, que é um tema bem mais importante do que um assunto para TI, né? Vocês também veem isso aí no mercado? Perfeito, Sanzio. Cara, vou até pegar um gancho que você falou, é a greve de ônibus. Você lembra da greve dos caminhoneiros? Acho que foi em 2016, certo? Cara, quem estava preparado para desabastecimento de comida, de combustível, próprio transporte, né, com as estradas fechadas? Muita empresa ficou sem levar seus funcionários em indústrias maiores que ficam em regiões metropolitanas, porque as BRs fecharam, né? Fecharam, cara. Quem estava preparado, ou pelo menos tinha um plano de contingência? Porque eu conheço uma empresa, tá? Só conheço uma empresa que eu conheci que realmente ela tinha um plano de contingenciamento não focado especificamente numa greve de caminhoneiros, mas focado em quê? O não deslocamento dos trabalhadores até o local e o que poderia ser feito. Então, essa foi uma empresa multinacional que eu conheci e era um plano global e tinha um espelho para a regional Brasil, né? No caso, Latinoamérica e Brasil. E durante aquele tempo, cada um se virou do jeito que podia, né? Aí tivemos vamos dizer assim, mais um exemplo, e dessa vez até um tempo maior, a pandemia. Pandemia, e quem não tinha plano que foi se forçou a fazer alguma coisa de qualquer maneira. Teve gente que fez atropelamento, jogou gente para casa sem saber como é que ia trabalhar. Foi um Deus nos acuda. Para a TI, então, esse tempo foi, acho que catastrófico não, foi caótico. A palavra certa é caótico. Mas o que você falou, as pessoas acham que TI ela tem um papel de entender do negócio todo e que ela tem que resolver tudo, mas não é. A gente tem uma disciplina que pega muito negócio, mas em si a gente é especialista em tecnologia, em prover e estruturar a tecnologia para atender o negócio. Então, sim, a gente tem uma parte gigantesca, mas a gente não consegue pensar em tudo, né? A gente não consegue, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui antigo, mas que ele é bem atual para ver a questão da continuidade de negócio e não pensando em TI. Você lembra do Starbucks e Netflix, né? Lembra desse caso? O Starbucks teve a opção de comprar Netflix e não comprou. Onde está a Starbucks hoje? É isso. Continuidade de negócio é isso. Alguém não viu que o futuro do negócio que a Starbucks participava era migrar para aquilo que a Netflix estava virando. Alguém não entendeu isso. Alguém dentro da empresa, o presidente, o diretor, não foi o cara da TI, bicho. Com certeza não. O cara da TI estava provendo a solução e mantendo o negócio funcionando e pensando no futuro do negócio que foi desempenhado para ele. Muitas vezes isso nem chegou para ele, nem perguntaram para o CIO dizer: o que é que tu acha da gente comprar lá? Nem chega essa informação pro cara. Alguém achou que não, nossa Até empresa isso chega tem o muito... problema, né? Só chega o problema. Alguém chegaram lá, ofereceram a Netflix pro CEO da Starbucks, alguém chegou pro cara e disse: não, nosso negócio é saudável, olha a quantidade de lojas que a gente tem, olha nossas ações aqui na bolsa, a gente tá perpétuo durante muitos anos. Acho que não, né? O que o futuro nos mostrou é que eles não tiveram um bom planejamento de continuidade para se perpetuar no mercado. Não entenderam os sinais e não continuaram, não modificaram seu produto para atender aquilo que futuramente vinha a ser um novo mercado. Então, tudo isso também é continuidade de negócio. E isso sai da disciplina de tecnologia. Mas a Netflix era uma empresa que começou com inovação tecnológica. Beleza, inovação tecnológica também não significa que é o cara da TI que vai magicamente pensar em tudo. Ele é um provedor, ele é um cara que conhece as tecnologias, que se vê a ideia, ele vai entender como sustentar. Mas nem sempre ele vai ser o cara que vai ter todas as ideias e vai resolver tudo. A gente também precisa que as pessoas cheguem, né? A gente está pensando nisso aqui, qual a sua opinião, né? Trazer o CIO para dentro da opinião de continuidade de negócio é importantíssimo para que ele possa ver como a TI vai atender a continuidade de negócio. Por exemplo, nesse caso da Starbucks, se eles tivessem comprado, o diretor de TI de lá deveria chegar e dizer: beleza, vocês compraram um negócio, esse negócio é de streaming, está começando agora, para a gente poder crescer e atender essa nova demanda que vai chegar no futuro, esse investimento, a gente vai precisar de novos desenvolvedores, vamos precisar de uma equipe específica para esse tipo de conteúdo.
Esse o cara está pensando na continuidade, em atender aonde o negócio quer chegar. Às vezes a gente fica barrado nessa situação em que o próprio CEO da empresa, o presidente, o dono, ele tem dificuldade em entender aonde ele quer chegar, para onde você quer ir, para onde a empresa quer ir, qual o futuro, planejamento de 5, 10, 15, 20 anos. Então, para isso, até aí tem que estar lá planejando a capacidade, tem que estar planejando a configuração, o que é que vai precisar de equipamento, de pessoas também. Então, tudo isso passa por gestão de continuidade. Pessoas, você falou de catástrofe. Cara, tá lá na Rússia e na Ucrânia uma guerra, certo? Rússia e Ucrânia eram dois países e umas potências econômicas, né? Multinacionais que eu trabalhei, tinham pessoas trabalhando nos dois países. Quando acontece uma guerra nos dois países e você tem funcionários nos dois países, o que é que você faz, cara? Se colocar nossa situação em pleno século XXI é bem complexa. Então, existe toda uma questão. Tipo, meu negócio vai parar na Rússia, por exemplo. Meu negócio vai parar, o cara está em guerra, uma parte uma fatia dos meus clientes lá vão ficar fora. Porque eu não vou ter como atender porque o país está em guerra, por conta de acordos bilaterais de país, eu tenho que sair. Isso vai muito além a pensamento de ter redundância de TI, de ter tecnologia X ou Y. Vai muito a percepção de mundo, percepção de risco. E quando eu falo risco, é risco, como você falou, catástrofe. É onde o pessimista reina, sabe? Essa disciplina aqui é onde o pessimista ele reina. É aquele cara que todo mundo não gosta de chamar onde pro o rolê. cri-cri é coroado, né? Onde o cri-cri é coroado, né? Exatamente. Aquele cara que ninguém quer chamar pra festa ou quer chamar porque o cara sempre pensa que vai acontecer o pior. Pô, não chama aquele cara não que a gente sai daqui empolgado, o cara já chega e se chover? E se lá não tiver asfalto para chegar, for só lama? Esse é o cara de continuidade do negócio. É um cara muitas vezes considerado como um chato, mas que é o trabalho dele. Dentro do normal, ele tem que pensar no pior cenário. É muito mais fácil a gente estar aqui conversando como a gente está, e os ouvintes estão aí também pensando, enquanto estão escutando, em cenários hipotéticos e desenvolver planos enquanto você está calmo, tranquilo aqui, digitando no seu notebook, do que você tá com 20, 30 ligações ao mesmo tempo, de várias regionais, ou do seu CEO num problema grande que ocasionou na empresa, você tem que ali na hora desenvolver um plano. São duas situações totalmente diferentes, onde quando você está diante do incidente, ou até mesmo um acidente, e quando você tenta prever antes e coloca lá no papelzinho, no seu plano de gestão, seu programa de gestão, enfim, um documento que ajude a você chegar naquele dia que ninguém quer que chegue, mas se chegar, você vai ter um norte, você vai ter embasado. Cara, primeira coisa que você vai fazer, me puxa o plano, me puxa o documento. Agora sim, pronto, aqui. Ó, eu tenho que trabalhar com comunicação porque a empresa precisa comunicar pessoas internas e externas. Eu tenho que trabalhar com o meu CEO porque eu tenho que passar a primeira pessoa que tem que saber de tudo é ele, e ele tem aqui no meu documento que de 10 em 10 minutos ele precisa estar sendo comunicado do status. Preciso, dependendo do que for, preciso avisar órgãos governamentais, preciso avisar familiares, enfim, a gente não sabe, são várias possibilidades, mas tudo isso entra dentro da disciplina de continuidade de negócio, tudo. Perfeito, Alan. E assim, eu sempre falo nos trabalhos de consultoria que você precisa ter escrito o que fazer quando um risco virar um fato, quando o risco virar realidade, né? E aí serve para empresa pequena, serve para empresa grande. O desastre aconteceu, seja um desastre natural, seja um desastre computacional, mas você não saber o que fazer, não ter o processo desenhado, não adianta você ter a melhor tecnologia do mundo de recuperação de desastres se você não tem o processo mapeado do que fazer. E isso não é algo de se surpreender, não, porque na grande maioria das empresas que você vai, você pede esse documento e o documento não existe. A área de TI não sabe o que fazer. Às vezes até eu escuto, se acontecer isso, eu vou tentar dar um jeito. Se tentar dar um jeito, ele sai muito caro. Eu sempre falo isso, dar o jeito é muito caro, né? Então você acaba perdendo muito tempo e às vezes a empresa até investe em tecnologia para isso, mas investe mal. Por que investe mal? Porque não atrelou isso ao processo, né? Não tem um processo bem documentado, um processo formatado e muito menos formalizado. Muito menos formalizado. Você falou um ponto importante aí, de situações onde ocorrem coisas completamente fora do nosso controle, como, por exemplo, a guerra, né? Mas antes de falar da guerra, eu vou falar um pouco da pandemia,
Quem que imaginava que ia ter uma pandemia, que todo mundo ia sofrer o que sofreu? Acredite, tinha muita empresa que tinha isso no plano de continuidade de negócio. E que eu tenho certeza, como muita gente viu, cara, olha só, o cara botou aqui uma pandemia que vai parar todo mundo, que vai ter que todo mundo para home office. Quando que isso vai acontecer? Mas tiveram empresas que se prepararam para isso. E aí, talvez, as pessoas não enxergam que, quando estão em empresas pequenas e médias, foi fácil se adaptar ao home office, aqui foi todo mundo para o home office, colocando todo mundo. Gente, imagina isso no multinacional. Uma coisa é você fazer uma curva num barquinho, outra coisa é você fazer uma curva num transatlântico. Não é tão simples isso. As arquiteturas não foram formadas para isso. E, às vezes, você vê muita gente que tem a visão somente ali daquele mundo de pequenas e médias empresas, o cara não consegue entender qual foi a dificuldade. Aqui eu botei todo mundo para o home office, estava no outro dia, 8 horas da manhã, trabalhando. Gente, vai fazer isso numa empresa aí de grande porte. É muito difícil fazer isso numa grande porte. Falando um pouco aqui da parte da guerra, nós tivemos, inclusive, empresas russas que sofreram sanções do mercado mundial. E a culpa não era nem delas. A culpa não era nem delas, era completamente fora de controle. Como é que você muda a sua naturalidade? Né? Então, nós tivemos empresas de data centers russos que tiveram sanções, perderam muitos contratos governamentais, da iniciativa privada. Nós tivemos fabricantes de segurança russos, não vou falar o nome aqui, porque todo mundo sabe quem foi. Sim. Tiveram sanções, ondas de cancelamento de contratos e mais ondas de não renovações. Tiraram os caras do GART. Se você procurar, pelo menos há 15 dias atrás eu procurei para ver se ainda estava. Os caras não existiam no GART e eles eram líderes no GART. Estavam dentro do quadrante mágico. E é completamente fora do controle. Como é que você consegue manter um negócio desse, né? Perfeito. Que tu falou agora da pandemia, da galera já ter planos. Cara, eu acho que esses caras se saíram assim de um jeito. O cara que mapeou, que você falou aí, que chamaram ele de, como falou, cri-cri, como você falou, que, isso aí, pô, bicho. Esse cara, no dia que teve a pandemia, assim, que a questão teve que mandar as pessoas para casa, ele deve ter chegado pro chefe dele e disse, eu falei, eu avisei. Ainda bem que eu fiz o plano. Mas é muito bom, cara. É uma situação que o cara levanta que nunca quer que aconteça. Nunca quer que aconteça. É igual seguro de carro, tá? Você bota o seguro do carro e você nunca quer usar. Vou só voltar um pouquinho, pessoal, no tema anterior, né, com relação à questão das sustentações, e a gente falando muito de TI, que é necessário, né, a TI está participando, etc. Mas sustentar a TI e ter uma TI não é suficiente, né? Então, eu entendo também que a obsolescência é um fator preocupante dentro da TI, ou seja, você não ter um plano de renovação dos seus equipamentos, por exemplo, ou dos seus sistemas ou softwares, né? Então, casos de negócios que operam com tecnologias que são atrasadas ou defasadas também seria um fator preocupante, né? E ele fica um pouco nebuloso dentro das empresas, porque se isso não vier à tona, motivado por alguém ou por alguma situação que sinalize isso, né, você acaba que tem uma TI, mas a minha TI não é eficiente ou não é eficaz em determinadas circunstâncias. Por quê? Porque não pensou em se modernizar. Então, eu entendo que há muitas situações em que as pessoas apenas olham para a TI como ter a TI, mas não pensam na modernização, no acompanhamento da evolução das tecnologias que estão vindo aí a reboque, né? Um exemplo muito, muito recente disso, muito claro disso, é o ChatGPT, né? Que é uma revolução, divisor de águas, na minha opinião, e que chegou aí para abalar, isso falando de tecnologia principalmente, né? Chegou aí para abalar já está, na realidade, né, há algum tempo no mercado, porque o ChatGPT não é de hoje, né? Ele está no 3, né? Está na versão 3 e passou-se aí por evoluções. Eu participei do beta dele, inclusive, foi difícil entrar,
Não foi fácil, você era sorteio, praticamente você tinha que justificar e você nem sabia se você ia entrar ou não. Então, hoje ele já chegou com mais força. E onde é que está a ameaça aí do chat GPT, né? Que não deixa de ser uma tecnologia? Está em diversas áreas. Se você for olhar, jornalismo, escritores de livros, quem faz publicações de artigo, quem, por exemplo, programa, que tem conhecimento em programação, né? Hoje pode estar aí sendo ameaçado porque o ChatGPT ele praticamente te descreve muitas coisas relacionadas a desenvolvimento. O programa que eu me refiro é a desenvolvimento, né? Descreve então, assim, é uma ferramenta fabulosa, fantástica e revolucionária, né? E ela já estava aí, ela já estava dando sinais, né? Assim como outras empresas também já estavam dando sinais de que possuem esse tipo de tecnologia, mas que não estava em evidência. E agora que já está em evidência, se tornou uma ameaça, mas já era uma ameaça, né? E as empresas que não passaram a enxergar isso como algo benéfico, por exemplo, hoje estão sofrendo, né? E os profissionais também. Não é só a tecnologia e a TI dentro das empresas, né? Mas os profissionais que fazem uso de determinadas habilidades e skills hoje estão sendo ameaçados pelo ChatGPT. E é uma tecnologia, é um software, né? E para não dizer que não sejam só eles, empresas que veiculam soluções parecidas também estão sendo ameaçadas. Por quê? Porque o ChatGPT ganhou força, ganhou notoriedade, publicidade, né? E os outros não, porque trabalharam numa estratégia diferenciada, a estratégia de se fechar e não deixar aberto para que pudesse utilizar. Então, assim, eu levantei essa bola com relação à TI e à obsolescência das coisas, porque se você realmente não acompanhar, não tiver a TI e o negócio, e quem está à frente do negócio, não acompanhar e não se atualizar, fica para trás, porque não está acompanhando a evolução das coisas, né, em relação à tecnologia, e se aquilo é vital ou não para a empresa. Então, foi mais para somar com o que você falou do Starbucks, né? Hoje só tem, salvo engano, uma loja distante aí, no local aí, não lembro agora qual é. Eu não sei nem se já fechou essa loja, mas eles mantinham uma loja aí. Eu só corrigi, né? Eu só falei Loja Starbucks, Herói. eu falei errado, é a Blockbuster, né? Blockbuster, perfeito. Eu fui contigo. Mas é a Blockbuster, tá correto. Starbucks é a do café. É a vontade de tomar café, ó, já, ó. TI já pensa logo em café, cara. Não tem pra onde correr. Poxa, mas, cara, falou perfeito, cara. Eu falei do lance da Blockbuster, mais antigo, mas você tá pegando um caso atual. Literalmente tá acontecendo uma mudança e tá totalmente atrelada à tecnologia para você ver como até as mudanças de futuro de negócio estão atreladas à área de tecnologia, que algumas empresas, como você falou, também tinham desenvolvimentos parecidos, mas eram fechadas, né? Você falou. A Google desenvolvia a IA dela internamente, a Meta tinha a dela ali internamente, mas nada liberado para o público. Chegou o ChatGPT e disse, ó, aí para vocês, usa. Começaram a usar, começaram a gostar, começaram a disseminar, o cara não precisou pagar um marketing ou pedir para essa tecnologia virar algo utilizável. Não, foi natural. E é assim que normalmente as coisas ocorrem. É natural que alguma coisa surja, que ela entre no nosso cotidiano e vire normal para a gente. Né? Então, o chat GPT aí eu também considero uma revolução na nossa perspectiva de tecnologia. Ela vai trazer um leque de opções aí para dentro do negócio que os gestores de TI têm que ficar antenados aí no que essa nova tecnologia pode ajudar dentro do negócio e pode fazer o negócio acompanhar, para ele poder continuar perpetuando o seu produto dentro dos próximos anos. Então, é uma tecnologia que o pessoal está tendo que estudar, estão tendo que ver, incorporar, pensar em desenvolvimento de projetos internos de utilização, que é um negócio fantástico. Só tem nada a ver com o assunto, mas eu fui testar alguns dias, né? Eu peguei minha lista de compras, que normalmente eu saio botando pelo que eu vejo, né? Deixa eu ver aqui, tá faltando isso, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Só que nunca é algo organizado. Então eu fico rodando o supermercado atrás da minha lista, na ordem da minha lista. Eu resolvi pegar minha lista de compras e botei no chat GPT e pedi, organiza por categorias. Ele foi lá e organizou tudinho, aqui o que é laticínio, o que é proteína, carnes, otimizou e pra caramba minha ida no supermercado. Eu vou, e aí eu vou por sessões. Eu já não vou e volto na mesma sessão, porque eu coloquei o arroz em cima e o feijão lá embaixo. Eu vou e já pego o arroz e o feijão. É incrível. Isso
é um uso de uma vida pessoal minha, sabe? De algo clichê meu. Outra situação que eu tenho um nutricionista, eu tenho uma dieta que eu tenho que seguir. Só que essa dieta tem várias opções. Às vezes eu fico, cara, o que é que eu vou comer hoje? Então eu tenho 3 opções para comer no almoço. O que é que eu vou fazer? Eu joguei no chat GPT, cara. Eu disse, ó, monta aqui o meu cardápio para a semana toda e essa é a minha dieta. Ele vai lá e diz, ó, no dia 1, café da manhã, lanche, tudo dentro do que tá da minha dieta. Tá? Entendeu? Eu fiquei justamente pensando, cara, isso aqui é futuro. Isso aqui é o que eu estou usando, ele acho que não chega a 0,1% do que isso aqui pode fazer e já me ajuda pra caramba. Imagine a quantidade de produtos no futuro que vão ter em cima disso, né? E aí pensar nesse futuro é pensar em continuidade. Inclusive, o chat GPT pode ajudar bastante aí, justamente nos processos de continuidade de negócio, né? Porque não, né? Documentação enfim. Em tudo, né? E dentro disso tudo aí, Alan, essa parte aí de ambiente redundante, que é uma boa parte que a gente falou que é importante para a continuidade de negócio, mas sempre possuir os processos documentados e formalizados de uma forma estruturada é fundamental. Só ter tecnologia não adianta, né? Exatamente. A redundância, né, o que a gente chama de redundante, eu tenho 2 data centers, eu tenho links redundantes, ele ajuda a manter o negócio, na verdade. Ele ajuda o negócio a não parar. Então, ele ajuda que os processos que estão definidos, documentados, que eles continuem operacionais, mesmo diante de certas circunstâncias. Normalmente, mitigando alguns riscos. Se eu tiver só um link, eu tenho um risco de a empresa parar e me deixar na mão. Então, eu vou pegar 2 empresas, 2 links. Caso alguma apresente problema, eu tenho uma redundância do outro lado. Mesma situação dentro de um data center. Eu tenho 2 data centers, porque se eu tiver um problema de conectividade com um, eu tenho todo o meu ambiente espelhado no outro e eu não paro. Eu não preciso parar por questões de conectividade ou mesmo por questões menores, de incidentes menores. Eu estou com o equipamento X que deu problema, mas eu tenho um outro que cobre ele. Então, eu estou ali pensando meio que no agora, sabe? E não deixar o meu agora parar. Não posso que meus processos parem. Quando você tem uma boa redundância, um ambiente que te ajuda a você não ter essa dor de cabeça, isso, na minha visão, te dá tempo para pensar no futuro. E aí entra onde o Stênio falou. Eu tenho meu ambiente, ele não para com frequência, então eu tenho que pensar como esse ambiente vai morrer. Assim, quando ele vai virar obsoleto, né? A palavra que o Stênio usou. Esse ambiente ele não vai mais representar o agora do meu negócio, porque o negócio vai continuar crescendo. O negócio quer continuar crescendo, ele quer se renovar, a empresa quer ter essa continuidade. Então, o papel ali da redundância, para mim, é manter a nossa estrutura atual, que a gente não tenha paradas bruscas por conta de questões de incidentes menores, e dar ao CIO, ao gestor de TI, a capacidade de pensar no futuro. Ele não ter que ficar pensando, mas o servidor X vai parar, o que é que eu tenho que fazer, como é que vai ser. Não, ele já sabe. Ele já sabe que se o X parar, tem uma redundância, se o banco parar, tem redundância. Aí vem a questão das documentações que você falou, Sanzio. Isso também tem que estar muito bem documentado, porque não adianta eu achar que está redundante e não está, né? Mas eu botei os 2 servidores lá, mas tá, a replicação que deveria estar acontecendo não está acontecendo. Você tem os 2 servidores, mas o ambiente não está igual. É um pensamento um pouco mais técnico aí, mas para o gestor de TI se sentir bem para pensar no futuro, ele tem que ter um ambiente saudável. Ele tem que ter um ambiente mais normalizado. Com isso, ele vai conseguir olhar para o ambiente dele e olhar para o futuro da empresa. Chegar lá para o board, né, para os diretores, quem for que estiver participando, entender o que a diretoria pensa para a empresa no futuro e como ela vai no mercado, vai olhar as soluções e trazer, vamos aqui, a gente precisa desenvolver uma tecnologia nova e para isso a gente vai precisar comprar servidores novos e assim vai. Ele vai começar a pensar em trazer fornecedores novos, porque são tecnologias novas de mercado que vão chegar. O chat GPT aí que a gente falou, não tem muita gente trabalhando com isso, então o cara vou desenvolver algo. Internamente, possivelmente, ele não vai ter um cara ali já ponto de bala que sabe mexer, mas ele vai no mercado, traz um consultor, traz uma empresa que vai ajudar ele a se desenvolver nesse futuro e desenvolver a infraestrutura dele também para suportar tudo que o negócio vai precisar. Perfeito, Alan. E é justamente aí que entra a resiliência cibernética, né? Eu vejo muitas empresas se preocupando com
segurança. Eu acho que, de fato, o mundo mudou em relação a isso. Tem muita empresa hoje se preocupando com segurança. Como eu sempre falo, finalmente o tema segurança sentou na mesa da reunião da diretoria, né? Antigamente não era assim, virou assunto de gente grande, né? Deixou de ser assunto de criança, né? Mas eu vejo muitas empresas ainda se preocupando em como detectar, em como identificar problemas voltados à cibersegurança, né, que não deixa de ser um dos maiores riscos, inclusive, para a continuidade do negócio. Mas eu vejo poucas empresas se preocupando com a resiliência cibernética, com a sua capacidade de se recuperar de um desastre. Vejo, às vezes, até por pura falta de conhecimento, eu tenho um data center aqui que eu contrato aqui um colocation, contrato um hosting, eu não preciso me preocupar com backup. Eu não preciso me preocupar com... Gente, como assim? Quer dizer, então, que o data center, o fornecedor que você contratou, não pode ter uma inundação lá dentro e perder tudo? Quer dizer, então, que ele não pode ser atacado acima de um possível ataque, de um possível sequestro de dados? Ele não pode, é impossível ele ser atacado? E se ele for atacado? Cadê os seus dados? O que acontece? É improvável, mas vamos lá, a gente falou de guerra aqui. O Brasil entra em guerra e solta uma bomba lá no data center, porque o data center também tem coisas, sistemas do governo lá dentro. E aí o cara não quer saber se tem iniciativa privada lá dentro. E aí? Como ficam os seus dados? Às vezes é difícil fazer as empresas pensarem nesse formato, né? Até já ouvi, mas tem no contrato que ele tem que garantir. Eu falei, é ótimo, tá ótimo. Você vai processar ele, quem sabe daqui uns 10 anos você recebe a indenização, mas o sistema que está fora agora. Mas se o negócio está fora agora, o que faz com ele? Aí, às vezes, as pessoas não têm a resposta porque não pensaram nisso, né? E aí é pura falta de desinformação, pura falta de conhecimento, de não ter o plano de continuidade do negócio, porque na hora que você bota para escrever, na hora que você bota para fazer o processo, os questionamentos vêm. Não, mas e aí? O que eu faço? E aí o processo ele sempre tem que ter uma saída. O processo ele não pode ficar, não sei, não. O processo tem que ter uma saída. Ele tem que ter um direcionamento, né? E aí o processo muitas vezes pode levantar riscos, né? E o risco, não necessariamente você tem que resolver o risco. O risco você pode mitigar o risco, você pode resolver o risco, mas você pode aceitar o risco. E aí é uma conversa que a empresa precisa ter, o conselho precisa ter, tem um risco, e aí é aceitar ou não aceitar. Se o risco estiver mapeado e o corpo diretivo tiver definido que o risco está aceito, pode acontecer, aí está tudo bem, só não pode ficar solto, só não pode, muito menos ninguém saber do risco. O risco precisa pelo menos estar levantado aí para conseguir ser minimamente aceito, né? Eu acho que é o mínimo que você precisa aceitar do risco, no mínimo ele ser aceito, não pode deixar ele numa neblina e ninguém olhando para ele, né? É isso, né, Sanz? É até aproveitar a própria força do risco para poder se fortalecer, né? Tomar medidas que você consiga, por exemplo, se reinventar, digamos assim, né? Eu penso muito nisso também, né? Que pessoas, de modo geral, elas olham para o risco como algo ruim, mas se você olhar por outra perspectiva em que o risco está te trazendo sinais de que você tem que se adequar a algo, a alguma coisa que está acontecendo, né? Se você olhar para as partes positivas, você está crescendo com aquilo ali, você está amadurecendo com aquilo dali, né? Eu também fiquei puxando aqui os ganchos, né, das ações, e uma área que eu até acabei não comentando mais cedo aí no nosso bate-papo, é a área, o departamento de compliance. A gente estava falando aí da questão das preocupações sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, etc., que são ações que ocorrem a nível governamental, né? E que somente assim foi que o assunto de segurança realmente foi para a mesa dos diretores, né, ou dos grandes líderes. Quando vem algo externo que provoca um abalo mais forte, e geralmente isso vem sobre a forma de lei ou de decreto e etc., né? Então, eu penso muito que a área de compliance, junto com as outras áreas que eu mencionei, ela também vai ter um papel importante nesse processo de amadurecimento
e de um bom caminhar para que você consiga se adequar ao que está acontecendo externo e que você consiga fazer com que internamente a empresa se alinhe com essas ações externas, né? Então, penso muito que o risco ele também pode ser algo muito bom por uma perspectiva e que você tem que fazer e montar estratégias a partir de departamentos específicos para que você consiga trilhar bem um caminho de resiliência, né? Você, inclusive, comentou minutos atrás. Eu não sei se vocês já chegaram a conversar com alguém de alguma área, alguma coisa, e a pessoa falou para vocês, não, mas minha área não tem risco nenhum, não. Então, cara, Já isso ouvi aí, demais. eu não sei vocês, mas na hora que a pessoa fala isso, eu chego a me arrupiar, não no bom sentido. Eu digo, esse daí ele tá num patamar de inocência que vai além do comum, né? Eu escutei muito, viu, Alan? Eu fui auditor da qualidade, tá? ISO 9000, Meu. 9001, por 12 Uhum. anos. Eu comecei como uma pessoa que estava ali só acompanhando a auditoria, né? Digamos, entre aspas, o auditor estagiário, né? E fiz cursos e fiz treinamentos, etc. E era na época, já líder de uma área, até passei a ser de outras áreas, e eu tinha que auditar a empresa. Eu fazia parte do corpo de auditores internos da empresa e também acompanhava os auditores externos. Então, eu escutei muito isso daí. Mas aqui não tem não conformidade, né? As pessoas olham muito para a não conformidade como algo ruim, quando na realidade a não conformidade e as oportunidades de melhoria também, elas são algo muito bom. Elas são o sinal de que você precisa melhorar ou de que você precisa mudar. Mas as pessoas não enxergam assim, né? E quando, inclusive, você é auditor interno e vai fazer isso nos departamentos vizinhos, você acaba sendo, inclusive, mal visto, né? Como auditor, você tem que fazer um trabalho digamos assim, de conscientização para que as pessoas entendam que o que você está fazendo é para o bem da empresa. E se é para o bem da empresa, é um bem geral, né? É um bem para todos os departamentos e pessoas que fazem parte da empresa naquele momento. Mas é assim mesmo, é a reatividade. Com certeza. E legal tu ter puxado o assunto da ISO, né? Que o Sanzio falou sobre resiliência de segurança, e aí a gente tem a 27001, que fala de segurança da informação, e vão ter controles lá na 27002 também, que fala sobre questões de backup, né? Todos os controles. E a continuidade de negócio, ela também tem uma ISO, a 22301. E essas duas ISOs, ou essas duas disciplinas, elas são baseadas em algo, uma palavrinha que a gente falou pra caramba hoje, que é risco. As duas são dois padrões que eles são baseados em risco, né? O risco, a qualidade, por exemplo, não. Ela não é um padrão baseado no risco, ela é um padrão baseado em padrões para chegar a ter a qualidade de um produto. Então, ela não está pensando em cenários ruins, ela está pensando em cenários para que o produto ou o serviço seja entregue no maior nível de qualidade possível. Já a 27.000, a família 27.000 e a 22301, não, ela está pensando em risco. Ela vai ter lá a matriz de risco em quase tudo que ela falar. Então, o risco, a palavra risco sempre parece orientar para o ruim, né? O que a gente falou aqui, sempre parece que orienta risco é ruim. Não, às vezes risco é bom e às vezes o risco é aceitável. Que aí foi o que o Sanzi falou, que entra no Perfeito. board de diretoria e entende que não, para a gente crescer, a gente vai ter que arriscar aqui. A gente vai ter que assumir esse risco, vamos ter que entrar nesse mercado um pouco mais difícil, ou vamos ter que apostar numa tecnologia como o pessoal que fez o chat GPT apostou, né? Pode ser que não dê em nada e pode ser que seja muito bom. E é um risco, isso é um risco. Então você aceita esse risco, você cobre ele. No máximo que a gente pode fazer é, tipo assim, se a gente conseguir encerrar o risco, show de bola. Eu tenho um risco de um buraco, eu tapo o buraco, eu não tenho mais o risco desse buraco. Mas tem outras questões que não são tão simples. Às vezes eu não consigo encerrar o risco, eu não consigo dizer que ele não vai existir, eu não consigo acabar com o risco de um terremoto. Por exemplo, para quem mora em cidades e países que possuem terremoto, como a Turquia recentemente. Mas eu tenho como mitigar, eu tenho como, dentro das minhas obras e construções, já pensar em terremotos de escalas muito maiores do que a média nacional. Eu tenho como pensar em países que têm nevasca, avalanches, em programa de desobstrução de vias. Né? Quando acontece isso, como eu vou desobstruir as vias internas dentro da minha empresa para que não pare, para que o negócio continue fluindo? Tipo, o risco ele tem que ser olhado, ele tem que ser analisado, ele tem que ser exposto, que o Sanzi falou também, porque se o risco ele não é exposto,
a empresa ela está literalmente andando com a faixa nos olhos. Ela está totalmente às cegas. Ela pode pisar num prego, como também pode pisar no colchão. E eu lembrei, eu estava guardando isso para falar, estava esperando você terminar para falar isso, né? Eu lembrei da sabedoria popular, né? A gente não tropeça na montanha, a gente tropeça nas pedras que estão no meio do caminho, né? Você usou uma outra forma de compreender isso que foi colchão, né? Então, na montanha você para, né? É nas pedrinhas que estão no meio do caminho que você vai tropeçar e vai receber ali os sinais para mudar de direção, né? Fazer correção aí de rota, etc. Legal. E, Alan, o padrão, né, ISO IEC aí, 22301 fala exclusivamente aí sobre a parte de continuidade de negócio. Como é que você entende que uma empresa pode implementar isso da maneira mais prática, com a melhor estratégia possível, de uma forma prática aí nos negócios aí a nível Brasil? É legal, cara. Muito legal ter perguntado aqui da 22301. Recentemente, eu renovei, fiz o curso e tirei como auditor líder da 22301. E a gente falou muito sobre implementação no último curso, né, professor? A gente bateu muito nessa questão de implementar. Muitas empresas, principalmente já fora aqui do Brasil, já têm multinacionais, porque já virou obrigação legal, né? Em alguns países, para você estar publicado na Bolsa de Valores, você tem que ter um plano de continuidade de negócio e a ISO 22301 ela tem um programa de gestão que te entrega basicamente todos os pontos que você precisa ter. Então, algumas empresas, em vez de tentar reinventar a roda, elas vão e se certificam. Muito mais fácil, prático, já que é algo reconhecido internacionalmente. A 22301 ela traz, através de tópicos, né, pontos importantes que você precisa mapear dentro da sua empresa, como implementar o programa de gestão. Programa de gestão, como o programa de gestão da qualidade, como existe o programa de gestão de segurança, eles vão ter tópicos específicos que você vai passar, onde você vai montar documentações, como, por exemplo, o BIA, né, esse nomezinho aí que é bastante conhecido do pessoal que trabalha com continuidade ou com risco, que é o Business Impact Analyzer. No nosso bom português, é a análise de impacto do negócio. Como o Santos já falou, a empresa ela tem que ter processos. Então, existe um passo antes que é saber dos seus processos. Se você não entende seus processos, você não vai caminhar para nada, nem para continuidade, nem para melhoria contínua, nada. Então, entendendo os próprios processos da empresa, ela vai analisar eles de uma forma a pensar na continuidade, que eu vou classificar esses processos dentro de atividades, e essas atividades eu tenho que entender o que é atividade crítica, o que é atividade não crítica. O que é que no momento de uma catástrofe, de algo, de um incidente maior, o que é que eu tenho que estar 100% preparado para voltar, e em quanto tempo eu vou ter que voltar, como também o que é que eu tenho que voltar após o que é crítico e quanto tempo eu preciso voltar com isso. E aí eu estou pensando em tecnologias, né? A gente fala pensando em tecnologia, quanto tempo eu tenho que voltar com um AD da empresa, por exemplo. Sem um AD ninguém vai se conectar. Então, se eu perder meu AD através de um ataque ransomware, perdi, ele invadiu meu servidor, perdi todo o AD, quanto tempo eu retorno? Como é? Quem eu tenho que conversar? Então, primeiro eu vou analisar o impacto. O impacto no AD é alto? Com toda certeza. O impacto de um sistema de RP da empresa é alto? Com toda certeza. Um ataque de um sistema de manufacturing para a parte de indústria, do MES, altíssimo, pode parar a empresa inteira, dependendo do nível da indústria. Então, esses sistemas ele tem que estar mapeado com uma criticidade correta. Dentro dessa criticidade, eu vou, tendo mapeado os processos críticos e as atividades críticas, ele tem um outro passo e um outro documento, que é o BCP, que é o Business Continuity Plan, que literalmente é o plano de continuidade do negócio. Na verdade, eu digo assim, eles são vários microplanos que depois se juntam naquele que a gente chama de DRP, enfim, TRD, depende em português, em inglês, que é o plano de recuperação de desastre, que ele vai complementando. Então, beleza, eu já sei que se o AD for invadido, eu tiver um problema muito grande, eu tenho que voltar com ele em 1 hora. Eu sei que a equipe é a equipe do Alan, a equipe de infraestrutura do Alan. E nesse ponto é importante ter nomes, tá? Muitas vezes a gente vê documentações e diz, não bota nome, bota o cargo. Não bota... Não, no plano você precisa ter nomes, porque você precisa literalmente encontrar aquela pessoa. Então, ela tem que estar sempre revisando esse documento para que o nome da pessoa nunca esteja desatualizado. Então, vai ter nome, vai ter telefone, vai ter e-mail, vai ter, muitas vezes, uma forma de contato externa totalmente diferente. Hoje a gente tem o WhatsApp, mas existem ferramentas corporativas parecidas também para
esse tipo de comunicação. Já pensando nisso, então, tudo isso dentro da ISO 22301, ela te traz organizado, ela te traz dentro de um padrão que você, seguindo aquele padrão, você vai ter uma continuidade de negócios bem produzida, bem confeccionada, algo que você realmente vai conseguir seguir e vai elevar o nível de competitividade tua no mercado. Porque quando acontece normalmente uma catástrofe, ela não acontece exclusivamente com você. Muitas vezes é algo que acontece dentro do mercado, como a gente falou mais cedo sobre a falta de uma matéria-prima. A matéria-prima acabou, né? Não tem a matéria-prima para uma indústria X. Quando não tem a matéria-prima para X, não vai ter para Y, para H, não vai ter para todos os outros. Então, aquele cara que se preparou, disse, beleza, eu já estava vendo que o mercado estava oscilando em matéria-prima. Eu já guardei aqui um estoque para 1 ano, 2 anos dessa matéria-prima. Vamos lá, recentemente dos semicondutores, aí a área automobilística, né? Semicondutores tiveram aí uma falta durante, 2 anos de problemas, eu nem sei se normalizou ainda, e as montadoras, né, de carros que se prepararam para isso e fizeram estoque de semicondutores ou fecharam uma indústria, vamos dizer assim, só para eles, você só vende para mim, tiveram privilégios no mercado. Né? Tipo, conseguiram mandar carros continuando com tecnologias avançadas e não pararam suas produções por falta de semicondutores. E isso é continuidade de negócio, né? E não tem nada a ver com tecnologia, né? Então, essa estratégia aí realmente é fantástica. Os caros ouvintes, nós estamos chegando aqui ao final de mais uma edição do podcast CIOcast. Nesta edição, nós recebemos o Alan. Nós conversamos sobre o tema, o papel da gestão de TI na continuidade de negócio. Agradeço a participação do Alan. O Alan é gestor de TI lá na CSP, na Companhia Siderúrgica do PECEM. Alan, muito obrigado aí pela sua participação no nosso episódio. Eu que agradeço, pessoal. Passou rápido, né? Parece que foi uns 5 minutinhos de conversa. É verdade. Cara, muito obrigado pela oportunidade de falar com vocês, de falar com o público, esse público grande que vocês têm. Espero ter contribuído um pouquinho para levar esse tema para dentro das empresas. Eu sei que a TI ela é um vetor muito forte dentro das empresas de trazer assuntos de mercado. A gente está no dia a dia vivenciando e procurando aprender para atender melhor a empresa que a gente trabalha, o que a gente vivencia. Então, espero que seja um vetor, que levem essa disciplina para dentro das empresas também, e me coloco à disposição aí para você, para o Stênio, para os ouvintes aí que quiserem continuar falando sobre o tema, me procura lá no LinkedIn ou pede algum contato aí que a gente continua conversando. Perfeito. As redes sociais do Alan vão ficar aqui na capa do episódio para você seguir o Alan, interagir aí com o Alan no decorrer dos dias, tá? Stênio, obrigado pela sua participação mais uma vez aí no CIOcast. Obrigado também, Alan. Parabéns pela sua trajetória profissional. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco em mais um CIOcast. E mais ainda por ter compartilhado conosco o seu conhecimento sobre o tema continuidade de negócios, gestão de riscos, né? Muito obrigado a todos. Obrigado, Sanzio. Isso aí. Obrigado, Alan. Um excelente episódio, inclusive um tema inédito, né? A gente nunca havia falado aí sobre continuidade de negócios no CIOcast. Com agradecimento final, como sempre, agradecer aí o nosso caro ouvinte que ficou aqui até o final do episódio. Obrigado aí por consumir aí o conteúdo. A intenção é trazer conteúdo aí para alta gestão de tecnologia, os nossos CIOs, nossos heads, né, de tecnologia. Segue os nossos canais nas plataformas digitais, compartilha com os amigos. E a gente fica aqui até a próxima edição. Um abraço e até mais.